Oi pessoal, tudo bem? Hoje sou eu de novo que vou conversar com vocês. A tia Jéssica não pôde estar conosco nesse domingo, mas numa próxima, tenho certeza que ela vai estar. E acho que ela já tá morrendo de saudade de vocês e de contar a história para vocês. Então hoje nós vamos continuar falando sobre o nosso tema. Vocês lembram? Ter o quê? Foco, não é verdade? Nós estamos falando em prestar atenção em alguma coisa. Essa semana, você pensou, você viu algo que você precisou prestar muita atenção em ter foco? Pois é. Todos os dias a gente tem algo a prestar atenção e algo a aprender, não é isso? Bom, eu vou falar com vocês hoje. Na verdade, vou continuar falando, né? Nós já estamos falando sobre Paulo já há algum tempo. Já há mais de 3 domingos nós estamos conversando sobre Paulo. Paulo, depois que ele conheceu a Jesus, depois que ele entendeu o amor verdadeiro de Deus para com ele, ele não media esforços para falar para todas as pessoas com quem ele encontrava, para ir de cidade em cidade falando de Jesus, falando que Jesus veio para ser o Messias verdadeiro, para ser o nosso Salvador e o Salvador daquela época também. Mas o que acontecia? Os líderes religiosos não queriam que Paulo falasse desse Jesus, não falasse da morte, da ressurreição de Jesus, de que ele veio para nos perdoar, porque ele amava cada um de nós. Acontece que naquela época, eles não queriam que Paulo falasse sobre isso. Eles acreditavam que o Messias não tinha vindo. E por isso, o que eles faziam? Perseguiam Paulo. Paulo também já tinha perseguido os cristãos, vocês se lembram? Mas ele, porque conheceu o amor verdadeiro de Jesus, passou a ser um pregador. E agora quem era perseguido? Ele era perseguido. Bom, uma vez ele teve que fugir com a ajuda dos outros cristãos. E ele foi parar numa cidade chamada Atenas. Atenas era uma das cidades mais importantes da Grécia. E lá era um lugar onde tinham muitas pessoas que se achavam muito sabidas, estudavam muito, muitos estudiosos moravam naquele lugar. E nessa cidade existia muitas praças onde as pessoas iam para conversar sobre diferentes assuntos, para discutir teorias, para pensar sobre tudo o que acontecia naquela época. Então ali se formavam os grandes filósofos, ali existiam muitos mestres, muitas pessoas que estavam ligadas à ciência e também ligada a questões religiosas. Paulo, quando chegou lá, ele deixou uma recomendação que duas pessoas, Silas e Timóteo, deveriam encontrar com ele lá o mais rápido possível para que eles pudessem continuar falando do Evangelho de Jesus. Acontece que Paulo chegou naquela cidade e foi visitar a cidade. Era uma cidade legal, interessante, tinham vários pontos turísticos e Paulo foi passear por aquela cidade. Enquanto Paulo passeava por aquela cidade, sabe o que ele viu?
Deixa eu mostrar para vocês mais ou menos isso, olha. Ele chegava lá naquela cidade e foi andando e ele chegava numa praça e encontrava um altar com um Deus em cima. E em outra praça encontrava outro altar com outro Deus. Eles faziam estátuas de ouro, de pedras preciosas, de diferentes materiais para tentar agradar a todos os deuses, porque eles não conheciam o Deus verdadeiro. E Paulo ficou indignado de ver tudo aquilo. Ele via que existia estátua, existia ídolos por todos os lados. E para todos os tipos de coisa que eles tinham na cabeça. Acontece que Paulo ficou muito revoltado com aquilo, ele ficou muito indignado. E ele falava, vocês não conhecem o Deus verdadeiro. E sabe, Paulo, nas andanças dele pela cidade, sabe o que ele achou? Ele achou um altar escrito ao Deus desconhecido. E aí, Paulo falou, então eles sabem que existe um Deus, eles só não sabem quem é esse Deus. E lá na cidade de Atenas existia um lugar onde os judeus também se reuniam, como se fosse um templo, era a sinagoga. E Paulo começou a falar lá de Jesus para aqueles judeus. E muitos creram nele. Acontece que alguns mestres, que alguns professores lá ouviram o que Paulo estava dizendo e falaram, mas quem é esse cara? Quem que ele está pensando que ele é? Que vem aqui falar sobre o que ele está falando? Ele é um ignorante, ele não sabe de nada. Mas vocês se lembram que eu disse para vocês que Paulo tinha sido um dos melhores da época dele? Que ele era muito inteligente, muito estudioso? Então, gente, Paulo conhecia muitos escritos daqueles mestres, daquelas pessoas que moravam em Atenas ou que já tinham morado em Atenas. Acontece que ele foi convidado para estar num lugar que se chamava Areópago. Era como se fosse uma praça que só se sentavam pessoas muito estudiosas, como mestres, pessoas assim que tinham uma profundidade muito grande naquilo que eles estudavam. E Paulo foi convidado para estar lá para conversar com esses mestres. Olha que coisa especial, que oportunidade especial que Paulo estava tendo para falar sobre o amor de Deus e sobre Jesus. Será que Paulo ficou com medo? Será que ele falou, não, é melhor eu não ir lá não, vão ter muitos mestres, eu não vou. Não, Paulo corajosamente, ele não perdeu a oportunidade de falar de Jesus para aquelas pessoas. Ele foi e ele disse para eles, olha, vocês conhecem muito sobre questões religiosas. Quando eu estava passeando pela cidade de vocês, eu encontrei muitos ídolos. E também sei que vocês têm um altar a um Deus que vocês não conhecem. É sobre esse Deus que vocês não conhecem que eu estou falando. Esse Deus é o Criador de todas as coisas. E sabe, eu já li alguns poetas de vocês dizendo que vocês também são filhos de Deus. Pois é, todos nós somos criaturas de Deus, porque Deus criou todas as coisas. E Ele ama cada um de vocês e Ele ama. Por isso, Ele enviou o seu Filho Jesus
para morrer numa cruz e perdoar os pecados de vocês. Gente, ele falou para aqueles homens que era por conta desse Deus que nós vivemos, que nós existimos e que nós podemos ter esperança de um dia estar com ele. Alguns acreditaram em Paulo. Outros fizeram chacota de Paulo, deram risada de Paulo. Mas várias pessoas creram em Paulo. Inclusive, um homem muito importante, que se chamava Dionísio, e também uma mulher que se chamava Damares. Eles creram e eles ajudaram Paulo. Então, crianças, assim como Paulo, nós não podemos perder a oportunidade de falar de Jesus às pessoas. Sabe por quê? Porque é isso que Deus quer de nós. E sabe de uma coisa? Quando nós vivemos de forma correta, quando nós vivemos ajudando as pessoas, quando a gente é gentil, quando a gente ajuda, sabe o que acontece? A luz de Jesus brilha por meio da nossa vida. Nós conseguimos demonstrar o amor de Jesus através das nossas atitudes, através da nossa vida. O que eu quero que vocês lembrem, nessa lição é que nós podemos ajudar as pessoas a conhecer a Jesus. Muitas vezes eles não conhecem o Deus verdadeiro. Muitas vezes o nosso Deus verdadeiro que nos ama tanto, nosso Jesus, é desconhecido pelas pessoas. Não tenha vergonha, não tenha medo. Mostre Jesus através da sua vida. Faça aos outros aquilo que você quer que eles façam para você. E você vai demonstrar o amor de Jesus por meio da sua vida. Nós sabemos que a graça, nós vimos a semana passada, que o presente maior que nós recebemos foi a salvação que veio de Jesus. E esse presente pode ser compartilhado com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então não se esqueça de demonstrar o amor de Jesus e você vai compartilhar desse amor com as pessoas. Você pode ajudar os outros a conhecer o amor de Jesus. Nós recebemos de graça a salvação. A graça foi dada para nós, foi um presente que Deus deu para nós. Então vamos relembrar o nosso versículo? Nosso versículo está lá em Efésios, capítulo 2, no versículo 8. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Se nós cremos, nós recebemos esse grande presente que é a salvação em Jesus. Creia que Jesus é o seu Salvador e espalhe para todas as pessoas esse grande amor. Que Deus te capacite e te ajude a espalhar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas que estiverem pertinho de você, por meio das suas atitudes, por meio da sua vida, e também que você fale o quanto Jesus ama a cada uma das pessoas que estão ao seu redor. E aí você vai ser missionário como Paulo, como o grande Paulo. Você também pode ser um grande missionário falando de Jesus. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana
E até a próxima, pessoal! Um beijo grande!